Olá, eu me chamo Alamile Cancayudê, sou estudante de licenciatura em Química e, sob a orientação da professora Letícia dos Santos Pereira, apresentaremos um trabalho intitulado Contextualização do cabelo numa aula de interações intermoleculares, um breve relato de experiência no PIBID de Química. Eu fui bolsista PIBID de junho de 2023 a abril de 2024, em uma escola estadual daqui de Salvador. Como primeira demanda, o professor supervisor nos trouxe a desmotivação e o desinteresse dos alunos em aprender. Nesse contexto, eu pretendi integrar o ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira, estabelecido na Lei 10.639, de 2003, ao ensino de Química, a fim de promover um aprendizado mais envolvente e inclusivo ao abordar as contribuições dos africanos e afrodescendentes na formação da humanidade e da sociedade brasileira. E quanto à metodologia usada, ao longo de 2 semanas eu acompanhei as aulas de interações intermoleculares nas 5 turmas da segunda série do ensino médio. Após esse período, eu criei e apliquei um questionário diagnóstico, uma atividade que possuía como finalidade reconhecer e entender melhor a posição da turma referente ao estudo de química e às especificidades de cada estudante. Então, nesse diagnóstico havia questões perguntando a idade, autodeclaração de cor, raça, identidade de gênero, se possuíam acesso à internet e se trabalhavam. Mas também haviam questões perguntando a definição de química, como a química estava presente na vida desses estudantes, se eles conheciam algum cientista negro ou negra e o que eles pensavam quando ouviam falar em África. Como resultado, eu obtive uma síntese, eu realizei uma síntese dos resultados que mais apareceram e entendi melhor o contexto daqueles estudantes. Como resultado, cerca de 73,5% dos 103 estudantes que responderam ao diagnóstico se autodeclararam negros, pretos e pardos, mas a maioria possuía uma visão estereotipada da África, colocando como um país pobre e miserável. E também desconheciam cientistas negros e negras. É nesse contexto que eu desenvolvo e leciono a aula de relações étnico-raciais. E para relacionar a disciplina de Química, eu expliquei sucintamente como aconteceu o processo da construção das pirâmides, a produção de cerveja, o processo de mumificação e o uso de próteses no Antigo Egito, em Kemet. Mas, de maneira mais específica, eu coloquei o videoclipe da música Faraó, cantado por Margareth Menezes, e também um vídeo mostrando a influência africana na estética dos cabelos das pessoas negras. E eu uso esses dois vídeos como fio condutor, como temática para o conteúdo de interações termoleculares. Então, na perspectiva da pedagogia histórico-crítica, que eu sigo os seguintes passos. Parto da prática social, de se pensar como os materiais existentes são formados. A partir disso, a problematização. Há constituintes que formam esses materiais, porém, se tem um número limitado de constituintes na natureza. E existem números compostos. Então, os constituintes que compõem a matéria interagem e relacionam entre si de maneira diversa e diferente. No entanto, a composição química do fio de cabelo é a mesma, poderia se pensar. Se tem diferentes tipos de cabelo, porque se tem diferentes composições químicas. Porém, isso não é verdade. A composição química do fio de cabelo é a mesma. Então a problematização acontece. Por que há diferentes tipos de cabelo, cacheados, crespos, ondulados e lisos, se a composição química é a mesma? Outra problematização ocorre quando eu trago mais um clipe, a música Careca Não, do Dino Ferraz, que é um cantor angolano. Que ele problematiza justamente essa questão do cabelo ser considerado cabelo bom e cabelo ruim. E aí a gente problematiza também acerca disso. Na instrumentalização, eu trago a explicação acerca das interações interpartículas. Ou seja, átomo-átomo sendo uma ligação covalente ou metálica, íon-íon, uma ligação iônica, molécula-molécula, uma interação intermolecular, podendo ser de polo, de polo instantâneo, de polo induzido, ligação de hidrogênio, enfim. E também a explicação da composição química do fio de cabelo. Trazer o fato dele ser formado por córtex, cutícula, medula e ser constituído e ser uma composição proteica, principalmente pela proteína cisteína, que é seu principal constituinte. E é na catarse que acontece a materialização e o entendimento de todas essas questões. Eu explico biologicamente que a fisiologia das pessoas são diferentes e que isso originará diferentes tipos e formatos de cabelo. Afinal, é por conta da proteína cisteína e das interações que acontecem nessa proteína que os cabelos terão formatos diferentes. Por fim, na prática social, a gente discute como a química pode ser uma ferramenta útil e importante para a quebra de desconstrução, para a quebra e desconstrução de certos estigmas, preconceitos, estereótipos e racismo. Bom, acerca da explicação química dos diferentes tipos de cabelo. A cisteína, que é essa proteína que eu já falei que compõe o fio de cabelo, ela possui diferentes ligações e interações entre a própria cisteína do mesmo fio de cabelo. Isso significa que a quantidade de ligações de sulfeto, as pontes de hidrogênio e as interações de polo que existem nessa proteína gerará diferentes formatos e ondulamentos no cabelo. Isso que dá o formato helicoidal do cabelo, e isso que vai dar também o que as pessoas entendem como definição, se o cabelo ele é mais definido, mais enrolado, ou se ele é mais liso e esticado. Por fim, como resultado desse processo todo, os estudantes se envolveram bastante, acharam bastante interessante a relação entre relações étnico-raciais e a química, se motivaram, participaram. No entanto, houve uma dificuldade deles em entenderem o conteúdo da química. Então, mas isso não é especificamente do conteúdo de interações termoleculares. Eles possuem uma defasagem muito grande no conhecimento e no letramento científico e químico. Então, eles tinham dificuldade em entender como o átomo interagia, o que era um átomo, como que as ligações aconteciam. Então, a gente se reuniu e pensou em dar continuidade a essa sequência, viu a necessidade de dar continuidade a essa sequência, trazendo, junto a mais 2 outros bolsistas, aulas de revisão e de experimentação, para que, de certa forma, fosse alicerçado e sistematizado o aprendizado desses estudantes quanto ao conhecimento químico relativo às interações interpartícula e os conceitos químicos básicos. De maneira muito particular,
O colégio se envolveu bastante nesse projeto, os estudantes eles gostaram muito do professor supervisor, a ponto da professora coordenadora convidar para participar do Novembro Negro. Então, o que foi feito na segunda série foi levado para todo o colégio, claro, de maneira mais resumida e sucinta, para que todos os estudantes pudessem ter a oportunidade de saber um pouco mais sobre isso. E foi muito especial, particularmente para mim, porque um grupo de meninas negras, elas, por livre e espontânea vontade, realizaram um cartaz falando sobre a importância da química e de se entender a diversidade do cabelo. Esse cartaz que está aqui em cima. Então, foi muito significativo e mostrou como, de certa forma, eles entenderam a importância da química e do entendimento de que muitas coisas que a gente sabe e lida de maneira social pode ser atravessado também por um conhecimento científico e químico. Por fim, essa é uma parte da minha experiência no PIBID, é um breve relato de experiência. A discussão não se para aqui, a gente pode pensar e deve pensar em mais articulações de pensar o ensino de cultura e história africana, afro-brasileira e indígena, junto ao ensino de química também nas aulas do ensino básico. Então é necessário que a gente tenha uma construção de educação mais contextualizada, crítica e diversa.